Olá, começa agora o seu programa de todos os dias, França em Direto. E nós vamos ver agora principais razões que têm destruído a família de muitas pessoas. Porque por detrás desse problema tem uma explicação. E aqui nesta emissão você vai saber qual é. Não se trata de um fenómeno isolado, representa sim parte negativa da sociedade em que vivemos. Referimos-nos à violência doméstica exercida maioritariamente contra as mulheres, uma dura e triste realidade cultural que se fundamenta na relação estrutural de desigualdade que existe entre mulheres e homens. Este tipo de violência vai muito para além da questão de género, igualmente não se limita ao nível cultural, religioso ou racial. Pode manifestar-se através da violência física, emocional, verbal, económica, sexual, psicológica, entre outras. Não exageramos quando falamos numa espécie de morte lenta, uma tortura física, emocional e psicológica que afeta a vítima e, por inerência, às pessoas que vivem num núcleo familiar próximo, como é o caso das crianças. São vidas desfeitas por relações opressoras em atos selvagens de violência gratuita. Começa pelo estalo, vulgariza-se no pontapé, extrema-se na pancada, sempre solidificada pelo ultraje. Muitas vezes, e tragicamente, termina num homicídio. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em 2014, 24 mulheres por dia, uma por hora, foram vítimas de violência doméstica em Portugal, num total de 8.733 registros, ocorrendo 125 tentativas de crime de homicídio, do qual resultaram 48 assassinatos, ou seja, 4 por mês. São os números da vergonha num país de uma Europa dita civilizada em pleno século XXI. Contudo, independentemente de qualquer declaração de boas intenções, a prevenção e o combate contra a violência doméstica são bem-vindos, é claro, bem como a vontade da justiça em punir estes casos, mas todos nós, em sociedade, temos de fazer a nossa parte. Nunca se esqueça que a violência doméstica não são histórias de ficção ou de uma vitimização infundada num país longínquo de arcaísmo cultural. É uma indião da realidade próxima de nós, entre pessoas que muitas vezes nos são próximas. Esteja atento, denuncie, não seja cúmplice deste crime. E por causa de muitas brigas e até mesmo das agressões que nós acabamos de ver e problemas que existem em inúmeras famílias, há relações que nunca chegam a se concretizar e há outras que terminam muito mal, Pedro. E isso nós temos recebido pessoas diariamente no centro de ajuda que confirmam e comprovam que isso existe. Infelizmente, o que nós temos visto são pessoas que querem se divorciar por falta de diálogo, por infidelidade, por maus relacionamentos. Mas eu pergunto, quando essas pessoas namoravam, não estava tudo bem? Vocês não se conheciam? Então porquê que de um momento para o outro, quando casaram, tudo se virou ao contrário? É isso, Alfredo, que essa pessoa tem que entender. Porque muitas das vezes está tudo bem enquanto namoram, mas quando tentam se juntar, formar família, casam, tudo fica de cabeça para baixo, digamos assim. E isso tem uma origem. Isso tem uma origem que pode ser inveja, pode ser uma praga, pode ser uma maldição, pode ser um bruxedo. Enfim, o que não existe são motivos para que você tenha hoje o casamento destruído. E você tem que aprender o que fazer para não cair nesse erro, para não viver essa situação. Por isso, sexta-feira agora, estaremos ali às 10, às 15, com mais às 9h30, dando a oportunidade de você vencer essa situação que você está a enfrentar. E o medo tem sido uma das principais razões que leva muitas pessoas a não ser felizes nos seus relacionamentos e até mesmo não ver o relacionamento dar certo. A senhora Ana, ela chegou até o centro de ajuda também com uma vida destruída, também com uma casa destruída, porque ela mesma estava destruída pelo vício do álcool. Veja você mesmo o que aconteceu com ela. Com certeza, na sua casa acontecerá o mesmo. Conte-nos, como é que estava a sua vida antes de Deus fazer justiça? Antes de Deus fazer justiça na minha vida, eu era uma jovem muito triste, muito rebelde, muito angustiada. Porquê? Porque eu vim de uma família em que o meu pai era alcoólico, chegava à casa completamente embriagado, batia na minha mãe, batia em mim, nos meus irmãos. A minha mãe queria-nos dar de comer, não tinha, porque ele gastava tudo. No jogo, no vício, depois dizia que perdia, e foi assim que eu cheguei. Então isso aí que veio para mim, eu acabei por ser uma pessoa muito triste e depois assim, nós quando crianças, os nossos pais são o nosso exemplo. Sim. Então eu achava que nunca iria ser feliz.
nunca, porque é assim, sei que se os meus pais não são, eu também nunca vou ser feliz. Ficou literalmente traumatizada. Traumatizada, fiquei angustiada, tive vários relacionamentos, não davam certo, porque eu achava que nunca ia ser feliz, então eu criava uma barreira, não deixava. Assim, a outra pessoa podia ter culpa, mas eu também tinha, porque eu tinha essa marca. Hoje sou totalmente diferente. Depois que Foi difícil chegar no altar, no tribunal da justiça divina? Foi difícil porque... Você relutou? Foi difícil porquê? Porque eu tinha que obedecer. E eu não queria. Eu achava que chegava e que era tudo como eu queria. Não, eu tive que ouvir, tive que obedecer, tive que colocar o meu eu de lado, eu tive que começar-me a valorizar, que era coisa que eu achava que não. Toda a gente era bonita, toda a gente era perfeita, mas eu não. Eu era uma pedra não preciosa, para mim eu era uma areia. E não podia, então foi aí que eu comecei. Entendeu que para você receber justiça, você tinha que ser justa com Deus, com sua fé e consigo mesmo. Exatamente. Então hoje a vida é totalmente diferente. Hoje tem um casamento abençoado, tem uma família... Casou, constituiu família. Sim. E você atribui isso ao sacrifício, então ao altar? Sim, tudo. Aliás, a minha vida, toda ela, eu devo ao sacrifício. A minha família, a minha vida financeira, tudo. Tudo que eu tenho é para glorificar a Deus. E acima de tudo, porque é que adianta termos um casamento abençoado, ter uma vida financeira abençoada, se não temos a presença de Deus? Pois sim. Isso sim, isso foi a minha maior conquista. E é obedecendo e olhando sempre a esse nome que eu todos os dias vou alcançando. E uma coisa é certa, quando nós temos a nossa vida no altar, quando nós temos a nossa vida em Deus, Deus não nos desampara nem nos decepciona. Aliás, ainda esta semana ele me surpreendeu, que o meu marido me chegou e era só para ser amanhã. Sim. E comprámos um carro 0 km, um novo que saiu agora. Muito bem. Em outras palavras, toda a justiça que Deus tem feito na sua vida, do âmbito espiritual, sentimental, familiar, profissional, físico, você atribui ao sacrifício, no sentido de que você veio para o altar, buscou, reconheceu, obedeceu e Deus operou o milagre. Sim. Fez além do que você esperava. Sim, todos os dias eu me surpreendo. Qual é o seu conselho para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus? Enfim, não desanimem. Acima de tudo, ouçam aquilo que o homem Deus fala e que coloquem em prática. E bem tudo, bem muitas, quando nós estamos para receber seja o que for, bem tudo contra nós, tudo bem. E a gente diz, mas porque não adianta? Não, se nós desanimarmos, aí perdemos. Quando está bem próximo de receber as grandes vitórias, aí que começa a acontecer muitas coisas contrário ao que você esperava. Exatamente. Mas não é para desistir nem duvidar. Não, pelo contrário. Não, então aí está a minha vitória, porque quando se está calmo, alguma coisa não está certa. Sim, parabéns, Ana. Siga nessa fé. Muito obrigado. Veja que interessante que a Ana já cresceu com este trauma, né? Que o pai era agressivo por causa do vício, e é assim que a vida de muitas pessoas tem sido marcadas pelo trauma, pelos maus exemplos, e Pedro, assim, quando a pessoa cresce e desenvolve com estes maus pensamentos, com estas coisas negativas na sua vida, ela dificilmente consegue se livrar. Exatamente, porque ela aprendeu assim, vai viver assim. Ela diz, o meu pai era assim, eu posso ser também. O meu pai batia na minha mãe, eu posso bater na minha esposa. Ou então, vice-versa, quando o meu pai bebia, eu posso beber também. A minha mãe bebia, eu posso beber também. Eles discutiram, não há problema nenhum em discutir, não. Esse não é o exemplo que você tem que ser para a sua casa e para a sua família. Se você tem sido esse exemplo, saiba que você tem sido um péssimo exemplo. Talvez você diga, mas Pedro, como é que eu vou fazer para eu ser um bom exemplo para os meus familiares, para os meus filhos? Quando você se libertar dessa carga opressora, quando você se libertar desse espírito do mal que tem agido na sua vida, e você possa então ser o pai que você sonhou, você possa ser a mãe que você sonhou, para que os seus filhos também sejam os filhos que você sonha ter. Por isso, Alfredo, essa pessoa ela precisa nesta sexta-feira estar conosco, ali às 10, às 15, às 19h30, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 9310, La Plaine, Saint-Denis, como em todos os centros de ajuda espalhados em toda a Europa, aonde existe um centro de ajuda disposto para lhe ajudar. E para você que quer mais informações e um auxílio e até mesmo escrever o nome do seu familiar para a oração, ligue agora 0953 14 65 04. Até porque logo de seguida você vai ver agora o testemunho da senhora Lourdes. Ela também chegou no centro de ajuda numa situação difícil. Ela vai contar para você. Com certeza você vai se identificar. Então não limite o poder de Deus na sua vida.
Conte pra gente, como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Minha vida antes de chegar ao centro de ajuda que foi por causa do meu filho mais velho, que eu vim porque era um inferno, com ele. E ele, desde de criança até se tornar adolescente, ele foi revoltado. E ele tanto cansava fora, estava tudo bem, mas chegava a casa, era um distúrbio totalmente, nós um com o outro. Havia muitas brigas? Muitas brigas, ele era desobediente, era rebelde, não obedecia, então a partir dos 14 anos, então aquilo ficou. E depois... E isso afetou o casamento, afetou outras áreas da vida? Afetou porque era assim, eu pregava com o meu marido que ele tinha de dar educação. O meu marido disse que ele já tinha idade para ver que os pais eram para ele, que ele não precisava ser assim. E que estava a trabalhar para ter uma vida em condições. O meu marido naquela altura passava muitas horas na fábrica. E eu ficava revoltada porque aos 15 anos eu tive uma criança e ele, então é que ele ficou revoltado. Não aceitou assim muito bem, já estava naquela fase que era sozinho e então é que ainda ficou mais revoltado. Envolveu-se com uma miúda e depois queria trazer para casa. Eu não autorizei e então ainda piorou a situação. Qual foi o pior momento dessa situação com a família, o fundo de poço em relação ao filho? Foi quando ele cheguei a casa e ele tinha-me saído de casa, com as coisas para a casa dela por eu não aceitá-la em casa. Bem, como ficou a cabeça da mãe com isso? Ficou nos rastros, pastor. Foi um dia que nunca mais me esqueceu. Fiquei de rastros no chão sem saber ponte. Me havia de pegar, onde é que havia de ir, porque elas puseram-me contra mim. E como que a senhora conseguiu mudar isso, transformar esse quadro? Foi com muita luta, com muito sacrifício, e foi até aos pontos de chegar que apareceu a Fogueira Santa. Então nessa época a senhora chegou ao centro de ajuda, veio buscar ajuda? Foi. Foi acompanhada, foi orientada? Sim, me ajudaram. Quando eu coloquei o meu problema, tive ajuda e disseram-me, foi mesmo na altura que estava Fogueira Santa, disseram, olha, é agora ou nunca que vais a resolver o teu problema. E eu então fui com tudo para o altar. Funcionou? Funcionou. Não chegou a 3 meses, Deus mostrou para ele o que elas eram e ele voltou, chegou a casa num domingo e disse, mãe, não torna a ir lá, para mim acabou. Bem, como está a família agora? Como está esse filho, o relacionamento da família? Como se encontra? Bem, está casado, está longe, está em França, mas sempre que pode vai à igreja, vem a Portugal, vai à igreja. Ou seja, está trabalhando no exterior, mas procura ser presente na vida da mãe. Sim, sim. Veja que a história da senhora Lourdes, ela é a história de muitas pessoas, porque o filho não obedecia ao pai, então brigavam, então havia desunião, e é assim que termina, quando não há confiança, quando existe a falta de confiança de um para com o outro, pais para com filhos, marido para com esposa, então começa a haver uma destabilidade, e quando a situação está então já destabilizada, então o mal pode trabalhar de uma forma mais liberal e começa a agir na mente, no coração da pessoa para que ela fique bloqueada. Assim é, Pedro, como muitas pessoas têm estado. Muitas famílias estão bloqueadas porque já não existe confiança, diálogo, já não existe até mesmo complexidade, já não existe cumplicidade e por aí vai o sofrimento de inúmeras famílias. E tudo começa em gritos, de repente agressão, de repente o afastamento, de repente o esfriamento no casamento, de repente os vícios e por aí vai. A destruição, ela acontece. E se você não quer passar por isso, então você deve, nesta sexta-feira, estar conosco ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, às 10, às 15 e às 19h30, aonde você pode aprender como vencer esse problema e evitar
que outros problemas maiores aconteçam na sua casa e na sua família. Você veja que esses depoimentos comprovam a eficácia do trabalho do Centro de Ajuda e você pode também alcançar essa eficácia na sua vida. Eu era uma pessoa cheia de traumas, problemas derivados do casamento que eu tive. Logo quando eu casei, eu não tive um dia que foi bom. Foi do início até o fim só sofrimento. A minha mãe, ela também tinha problema na vida sentimental. Comecei com o vício do tabaco, depois álcool, tinha medo de escuro. Comecei a ouvir vozes. Parecia que tinha alguém que me impulsionava a fazer o que não era correto na minha idade, na altura. Essas vozes diziam para mim tirar a minha vida. Eu era perturbada a ponto de tentar o suicídio. Chegou ao ponto que eu não respeitava mais nada. Minha mãe, aquilo era muita confusão na minha família. Eu era, como diz, eu era ovelha negra. Eu era aquela pessoa que não tinha... Olhavam para mim e toda a gente só falava mal da minha família. Eu era a pior de todas. Frequentava muito o centro espírita. E, entretanto, a procura de algo, a procura de uma solução, normalmente era pela minha vida sentimental. Eu casei espiritualmente com a entidade. Houve uma cerimônia e fizeram uma festa e foi um casamento, pronto, com comidas, oferendas. Eu usava uma aliança mesmo, na altura. Nessa aliança, a minha mão ficava em cima da mão do bruxo e ele recebia várias entidades, que naquela aliança, cada entidade que ele recebia, elas ficavam ali, era uma aliança que eu tinha com cada uma delas. Tinha uma pessoa que na altura eu gostava muito dessa pessoa, então essa pessoa não queria muita coisa séria comigo, então eu comecei a fazer trabalhos de amarração, para amarrar essa pessoa para mim. Então era isso que me levava nesses lugares. Isso trouxe muitas consequências, más consequências. No meu primeiro casamento, que foi destruído, fizeram um trabalho, porque o meu ex-marido se envolveu com uma pessoa e essa pessoa, a mãe dela tinha um centro espírita. Então foi destruído assim. Mas desse casamento eu tive 2 filhos. A relação com os meus filhos, eu não tinha, nem posso dizer que tinha algum relacionamento, porque a minha mãe que tomou conta e a outra, minha filha, foi a minha sogra. Eu fiquei, quando acabou o casamento, eu fiquei completamente, eu não pensava em mais nada. Eu só pensava em tirar a minha vida direto, era uma voz toda hora, todo tempo. Eu conheci o centro de ajuda, a minha mãe. Ela foi a primeira pessoa aí. Hoje eu tenho paz, durmo tranquila. Hoje eu sou realizada na minha vida sentimental, sou casada, tenho um esposo maravilhoso, tenho minha casa, meu esposo tem um bom emprego, um bom trabalho, tem sucesso na vida financeira. Eu também sou realizada na minha vida financeira, estou iniciando um novo projeto na área da estética. Hoje eu acredito em mim e sou muito feliz, sou grata. Hoje o pacto que eu fiz foi cancelado, foi quebrado. Minha vida tem sentido, já não quero mais morrer e hoje eu sou feliz. Veja como é que todos os problemas que existem na vida, inclusivamente nas famílias, têm origem do mal. Por exemplo, a senhora Jacqueline falou
que ela ouvia vozes, que ela via os vultos, que ela também era viciada. Então, você vê que quando uma pessoa ela não está bem, quando uma pessoa ela está envolvida pelo espírito das trevas, então toda a sua vida está envolvida. E então não é só uma coisa que não dá certo, nada dá certo. E de repente você está a sofrer com este problema, porque na sua família é assim, os relacionamentos não dão certo, os relacionamentos nunca chegam a terminar bem, e quando terminam, é com brigas, com discórdia, com ameaças, e outros que você sonhou, pensou que ia dar certo, não deu certo, faltou investimento, faltou diálogo, falta sempre alguma coisa. Sabe o que está faltando na sua casa? A libertação espiritual. Pedro, e assim como a senhora Jacqueline conseguiu se libertar, esta pessoa que está a assistir esta emissão, se ela crer, ela pode também se libertar. E ela e sua família. Exatamente, ela vai se libertar porque ela vai tomar atitude, ela vai tomar a decisão mais sábia da sua vida. E o único lugar que tem a garantia da sua libertação é o centro de ajuda. Não adianta, você vê que a Jacqueline casou com uma entidade, ela falou, ela procurou ajuda, mas ela não alcançou o resultado que ela pretendia. Por quê? Porque ela casou com o próprio mal, mas quando ela chegou ao centro de ajuda, ela casou com o bem e ela alcançou então o sucesso que ela precisava para a sua casa, para o seu problema e também para a sua família. Então é caso para dizer, divorcie-se do mal e venha se casar com o bem, porque a luz de Deus estando na sua vida, você vai ter a solução de todos os seus problemas. Qual o nome da senhora? Clara Freitas. Clara Freitas. Como era a sua vida antes do sacrifício? Assim, a minha vida estava no fundo do poço, em todas as áreas. Nada se aproveitava. Quando entrei para aqui, lutei pelo meu casamento, porque para mim era o essencial. Quando a senhora diz que nada se aproveitava, fala-me da sua saúde. Depressão. Era só a depressão. O seu casamento. No fundo do poço, já estava mesmo para o divórcio. Mas por quê? Brigas, confusões, traições, amantes, o que era que havia? Amante. Por quanto tempo a senhora foi trocada? Foi 3 meses de sofrimento. Tanto era sofrimento que eu queria me matar mesmo. Só tentou ou pensou? É assim, no dia que a pessoa me falou sobre o centro de ajuda, eu ia me matar mesmo. Só tinha projetado como ia fazer? Tinha. Desculpa fazê-la lembrar como ia ser. Ia-me meter à frente do metro, porque o meu serviço, como era ir de metro para lá e para cá, a minha ideia mesmo era essa. Era mesmo nesse dia que a senhora veio ter comigo, me encontrou no metro e que veio ter comigo. A sua vida econômica profissional? Com dívidas, que não estava a conseguir pagar nenhuma. O valor era alto? E uns 25 mil, mas era assim, créditos, não era só num, em vários. Vários buracos? Sim, a única coisa que eu estava a pagar era mesmo a casa, porque entrava o ordenado dele, que é funcionário público, e retiravam logo. Era só mesmo que eu estava a pagar, porque o resto eu não estava a pagar mesmo mais. Só chegou no centro de ajuda e fez o seu sacrifício. Como está hoje a sua vida? Está bem, graças a Deus. A sua saúde? Está bem, não tenho depressão. Estou bem fisicamente, mentalmente. Não preciso de comprimidos, não preciso de nada para dormir. O seu casamento? Está restabelecido, graças a Deus. Ele está convertido, está comigo na igreja. Estou a pagar as dívidas todas. Porque assim, já me estavam a dar o caso como insolvência, que eu tinha que meter insolvência e eu não aceitei. Estou a pagar tudo, graças a Deus. A última comecei a pagar já esta semana, que estava a ser duro, esta que não aceitavam. E o seu trabalho tem rendido? Sim, eu trabalhava numa empresa de limpeza e determinei que tinha que trabalhar por minha conta e é o que eu estou a fazer. Agora trabalha por sua conta. Faz o quê? Limpezas na mesma, mas por minha conta tiro mais. Tiro mais. Deus te abençoe. Chega!
Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Qual o nome do senhor? Francisco Ramos. E da senhora? Darlene Monteiro. Senhor Francisco, como é que era a sua filha? Era nervosa, ela tinha depressão, tinha medo de ficar no quarto sozinha com a luz apagada e era agressiva. E eu vinha para a igreja. Enquanto ela estava cheia de problemas, o senhor se mantinha firme na fé. Era isso mesmo? Sim, eu era uma pessoa, para além de ser problemática, era viciada, envolvi-me com más companhias, influenciei outras pessoas para se envolverem também. Tive problemas de saúde que o médico não conseguia diagnosticar, insónias, depressão, vários problemas. Enquanto seu pai, firme no centro de ajuda, fazendo propósito, sacrificando por você numa situação completamente delicada. Sim, completamente. E o senhor, fazendo seus votos, fazendo o sacrifício no altar, o que aconteceu? Aconteceu a libertação dela. Ela já não é mais, ela não é aquela pessoa que era antigamente, que tinha depressão, que tinha insónia, que era viciada. Hoje ela serve a Deus. Tudo mudou? Tudo mudou. Tudo. Hoje você é uma outra pessoa? Sim, completamente. Tudo por conta daquilo que o senhor fez no altar do centro de ajuda? Hoje, tudo. Atribui a transformação dela aos seus votos, aos seus propósitos feitos no altar? Tudo que eu fazia, eu pedia para ela. Até levava folheto para ela escrever, fazer o pedido. E ela dizia assim, eu faço, mas eu não vou porque ela... Ela fazia os pedidos para o Senhor, mas os pedidos eram em favor dela. Sim, ele uma vez pediu-me uma fogueira santa, que ele dizia que era fogueira santa, eu não sabia o que era, para que eu pedisse, para que eu fosse para a igreja. Mas eu escrevia, mas eu pensava assim, o meu pai, coitado, ele pensa que algum dia eu vou pôr os pés naquele sítio. Só que hoje estou aqui. Hoje está aqui liberto, com uma vida completamente diferente. E nós recebemos, através do site iurdetv.eu, o comentário da dona Ana Maria, lá do Porto, diz o seguinte: sou a Ana e moro no Porto. Desde que os meus pais faleceram, a minha mãe faleceu em meus braços e o meu pai chamou por mim. Quando fui ao quarto, ela tinha partido. A minha vida, ela caiu por terra, quer dizer, se desmoronou. E nunca mais deu certo nada na minha vida. Hoje moro sozinha e sinto um vazio enorme. Por favor, orem por mim. Com certeza estaremos intercedendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu quero convidar a senhora Ana Maria a procurar o centro de ajuda mais próximo de si, porque nós vemos que a senhora vive apegada ao passado. A senhora tem que se libertar desse passado. E na oportunidade você deve então levar as fotografias da sua família que está viva, não daqueles que morreram. A senhora tem que se libertar daqueles que já morreram. Mas podemos ter uma família muito melhor levando as fotografias daqueles que estão vivos. E você deve procurar o centro de ajuda nesse domingo para preencher esse vazio que há dentro de si. Tá certo? Ana, o centro de ajuda está com as portas abertas em toda a Europa. Você pode procurar. Aí em Portugal tem vários centros de ajuda abertos todos os domingos e aonde você pode ter o atendimento e ali pode preencher o vazio e resolver todo o seu problema. E para você que está a viver como a Ana também estava, e porque eu digo estava, porque eu creio que ela vai agir e vai mudar essa situação. Então, no quadro, no altar do Centro de Ajuda aqui em Paris, nós temos já o quadro preparado da família, onde você vai poder colocar estas fotos neste domingo, para que todos juntos venhamos interceder numa oração forte em favor da sua casa, da sua família. Para mais informações, ligue agora 0953 14 6504 ou então faça-se presente com as fotocópias da sua família e, é claro, muda a situação que você está a viver. Quebre esta barreira e seja feliz. Ficamos por aqui. Seja feliz, lute, não desista dos seus sonhos.